Você que está nos acompanhando, você deve estar percebendo que nós estamos fazendo uma sequência de vídeos falando sobre a revelação da pessoa de Jesus. E para você que começou a nos ouvir agora, esse é o nosso ensino no momento. Nós estamos procurando enfatizar a revelação, um coração que pulsa pela pessoa de Jesus. E mais uma vez eu quero me ater ao texto do Evangelho de Mateus, capítulo 16, quando Jesus está conversando com os seus discípulos e então Jesus pergunta para os seus discípulos: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Então eles dão algumas respostas e Pedro, então, com toda a sua euforia, com toda a sua prontidão, ele se volta para Jesus e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, surpreendido com aquela resposta, alegre com aquela resposta, se volta para Pedro e diz: Pedro, não foi carne, não foi sangue, ou seja, isso não saiu do seu intelecto, Pedro, mas sim foi o Espírito Santo, foi o Pai quem revelou isso para você, quem revelou que eu sou o Cristo, quem revelou para você que eu sou o Filho de Deus, diante de tantas opiniões humanas, diante de tantos achismos que existem. Pedro, foi o Pai quem te revelou quem eu sou. E Jesus continua então dizendo e falando para Pedro que aquela revelação que Pedro tinha tido faria com que, se a igreja tivesse também aquela revelação, aquilo ali faria com que as portas do inferno não prevalecessem sobre ou contra a igreja. Eu gostaria de enfatizar sobre essa verdade profunda com você e meditar também nisso junto com você. Quando nós temos a revelação da pessoa de Jesus, quando Jesus deixa de ser uma história para nós, quando Jesus deixa de ser somente um hábito para nós, um hábito de irmos aos domingos à igreja, um hábito de estarmos frequentando algumas reuniões, um hábito de simplesmente estarmos indo aos cultos para nos encontrar com algumas pessoas, ou até mesmo para honrar os nossos líderes ou para cumprir com algum compromisso. Quando Jesus Cristo não é o centro da nossa ida, quando Jesus Cristo não nos atrai mais, quando Ele realmente passa a queimar o nosso coração, indica que há uma revelação sobre quem é a pessoa de Jesus. E quando nós entramos nesse estágio de revelação, quando de fato Jesus Cristo é a pessoa principal de nos movermos nas coisas espirituais, de fato, as trevas, o Hades, o inferno não podem prevalecer contra a igreja ou contra nós que somos a igreja. Muitas vezes nós buscamos cura, restauração, libertação, vitória em tantas estratégias. Porque hoje nós temos muitas estratégias que vêm de Deus, estratégias lícitas, estratégias boas, mas que muitas vezes nós valorizamos mais essas estratégias do que a revelação da pessoa de Jesus e não entendemos por que essas estratégias não estão funcionando para as nossas vidas. Eu quero te dizer uma coisa. O Evangelho é simples, Jesus é simples, libertação é algo simples, prosperidade, avanço, vitória é algo simples que está fundamentado em uma pessoa, em uma coisa só, Jesus Cristo. O salmista nos diz: uma coisa peço e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor e conhecer do Senhor e contemplar a sua beleza, para aprender mais do Senhor. Que esse seja o desejo do nosso coração, porque a partir desse desejo, a partir dessa busca, virá a verdadeira e efetiva libertação para os nossos corações. O Senhor Jesus quer te libertar, o Senhor Jesus quer fazer você avançar. De fato, todas as promessas que existem na palavra são para você e são para mim. Mas quanto mais nós nos aprofundarmos em revelação da pessoa de Jesus, mais vitoriosos nós seremos. Porque existe um nome para a nossa vitória, existe um nome para a nossa prosperidade, existe um nome para a nossa libertação. Esse nome é Jesus. E esse revelado. Não um Jesus histórico, não uma cultura, não uma informação. Não porque os nossos pais iam à igreja e nós também vamos. Não porque faz parte da tradição da nossa família irmos à igreja ou sermos cristãos. Mas porque Jesus capturou o nosso coração. Porque o Espírito Santo revelou essa pessoa maravilhosa, essa pessoa doce, cheia de amor aos nossos corações.
porque nós somos de fato capturados por Jesus. E aí nós vamos dizer como o salmista disse: livra-me, Senhor, porque a Ti eu me apeguei com amor. Quando nós nos apegamos com amor a Jesus, o coração dele é atraído até nós e ele vem. Os segredos da aliança do Senhor são para aqueles que o buscam, são para aqueles que o temem. E não somente para aqueles que caminham dentro de uma religiosidade. E não somente para aqueles que caminham dentro de uma tradição. Que não estão preocupados porque o fogo já não queima mais no coração. Quer um termômetro do nível da sua revelação? O teu coração é um termômetro. Se o teu coração queima pelo nome de Jesus, e não pelas coisas de Jesus, mas pela pessoa de Jesus, o seu termômetro está alto. Mas se o teu coração já não queima mais, se você sempre precisa de coisas para te motivar, é necessário que você volte para o Espírito Santo e diga: Espírito Santo, aquece o meu coração, porque eu preciso vencer, eu preciso romper, eu preciso de mais revelação sobre Jesus, para que as trevas não venham me sufocar, para que o dia a dia não venha me sufocar, para que as circunstâncias não venham roubar a minha visão. Que o Espírito de Deus abra os nossos olhos e que Ele aqueça o nosso coração, para que as portas do inferno não prevaleçam contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra tudo que foi projetado sobre nós. Que o Senhor te abençoe. You are our rock.